Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar rapidamente aqui sobre funções trigonométricas, então é uma revisão realmente bem rápida, não pretendo me aprofundar aqui, até porque se eu fosse me aprofundar os vídeos ficariam bem grandes ou eu teria que dividir em muitos pedaços, então eu vou falar só, relembrar alguns detalhes aqui importantes que vão ser úteis para a gente aqui no cálculo, tá? Então primeiro, quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente usa as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente para relacionar um ângulo dentro desse triângulo retângulo com a medida dos seus lados, tá? Então a gente define o seno, por exemplo, nesse triângulo retângulo à esquerda aí, o seno de θ como sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno de θ como sendo o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e juntando esses dois aí, a gente define a tangente de θ como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou, em outras palavras, seno de θ sobre cosseno de θ. Beleza? O grande problema aqui dessa definição no triângulo retângulo é que as funções seno e cosseno dentro do triângulo retângulo elas só funcionam se o θ for um ângulo maior do que zero e menor do que 90 graus. Caso contrário, a gente não vai ter triângulo, correto? Beleza. Com o intuito, então, da gente estender essa definição das funções trigonométricas, a gente passa a defini-las no círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? É um círculo de raio unitário. Não precisa ser de raio unitário, mas enfim, é feito para facilitar a vida, um círculo de raio unitário. E a gente define, então dado um ângulo x aqui, ó, a gente define o seno e o cosseno como sendo os catetos desse triângulo retângulo que surgiu aí. Então a projeção vertical aqui é o seno do ângulo x, enquanto essa projeção horizontal aqui é o cosseno do ângulo x. Beleza? E o interessante é que mesmo que a gente esteja num ponto diferente aqui, ó, mesmo que a gente esteja num ponto que a princípio não faria muito sentido a gente definir o seno e o cosseno da forma geométrica como a gente faz inicialmente. Então, se imaginar aqui, por exemplo, o ângulo φ, se a gente pensar então nessa ideia de projeção, então essa projeção vertical e essa projeção horizontal aqui, elas correspondem ao cosseno do ângulo φ e essa aqui ao seno do ângulo φ. Beleza? Uma coisa imediata que a gente obtém aí, quando a gente define as funções trigonométricas dentro do círculo trigonométrico, é que esse triângulo retângulo que aparece aqui, que eu vou pintar de verde de rosa, esse triângulo retângulo aqui, ó, ou qualquer outro triângulo retângulo que você pegar, ele vai ter a seguinte característica. Se eu usar o teorema de Pitágoras, então aqui pelo teorema de Pitágoras, acontece o seguinte. Se eu pegar um dos catetos e elevar ao quadrado, somar com outro cateto ao quadrado, ele tem que dar a hipotenusa ao quadrado. Isso dá, muita gente chama de relação fundamental, fundamental aqui do seno e cosseno. Eu não costumo chamar com esse nome não, mas enfim, você já escutou aí em algum momento, pode continuar usando, não tem problema não, tá? Então, o que ela diz aqui, se você somar o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno, isso vai sempre ser igual a 1, tá? Isso é uma consequência dessa definição aí do seno e cosseno em cima do círculo trigonométrico, beleza? Vamos olhar para o seno e para o cosseno com um pouco mais de cuidado, só para a gente achar alguns valores notáveis que são importantes, como a variação de sinal. Depois vamos falar rapidamente do gráfico delas, para a gente passar para as outras funções também, beleza? Vou olhar aqui à esquerda só para o seno, aqui à direita só para o cosseno, e o que eu quero na verdade são alguns valores notáveis. Então, por exemplo, se eu não tenho um ângulo, seno de zero, o seno, ele na verdade é a projeção vertical. Então, se o ângulo é nulo, significa que eu vou vou pintar aqui de rosa, tá? Significa que eu vou estar exatamente sobre esse segmento rosa aqui. E aí, o segmento vertical nesse caso vai ser quanto? Vai ser zero. Então, seno de zero é zero, tá? Ah, esqueci de falar, mas nunca é tarde, a gente está medindo os ângulos aqui usando radianos, tá? Então, por exemplo, se eu tiver agora 90 graus aqui, né, em radianos 90 graus é π sobre 2, eu tenho que o meu seno vale o seu máximo possível, que é 1, tá? Se eu continuo dando aqui uma volta, se eu continuo aqui, na verdade, a minha volta, né, e aí vem aqui para o ângulo de 180 graus, o equivalente a π em radianos, então o seno de π, ele é zero também.
beleza? E aí, continuando, pintando aqui de rosa, continuando, o ângulo de 270 graus, que irradiando dá π sobre 2, seno de 3π sobre 2, ele vale menos 1. Observe que eu posso ter números negativos aí, né? Porque eu estou definindo, o círculo está em cima do plano cartesiano, tá? Então, como ela é uma projeção de tamanho, hora ele vai ser positivo, hora ele vai ser negativo aí dentro, e aí finalmente, quando eu tenho uma volta completa, seno de 2π vai ser zero, tá? O equivalente vale para uma coisa semelhante vale para o cosseno, tá? O cosseno, quando eu estou aqui com 0 grau, então o cosseno de zero, ele vale quanto? Então aqui nessa reta azul mais clara, o cosseno de zero, ele está no seu valor máximo, que é 1. Como o cosseno é uma projeção horizontal, tá? O cosseno é uma projeção horizontal. Quando eu estou aqui em cima, né, do eixo y, o equivalente a um ângulo de 90 graus, π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0. Se eu continuo aqui andando, tá, dando a minha volta, se eu chego aqui, ando mais 90 graus, né, vou para 180 aí, eu chego no meu menor valor para o cosseno de 180, ou π, que é menos 1, se eu continuo andando aí, vou chegar aqui no 270 graus, 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2, também não tenho projeção horizontal, ela vai ser 0, e aí finalmente, se eu chego lá, dou uma volta completa, eu volto então para o meu valor 1. Então o seno começa no 0, atinge o seu maior valor no 90 graus, dali para frente ele só vai diminuindo até voltar para 0 numa volta completa. O cosseno já começa no seu maior valor e ele vai diminuindo à medida que você vai girando, e até ele voltar ao seu valor, ele só passa a diminuir, ficando negativo em alguns pontos. Importante observar aqui, o seno, como ele é uma projeção vertical, ele é positivo nos dois primeiros quadrantes e ele é negativo, tá? Ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Já o cosseno, como é uma projeção horizontal, ele é positivo no primeiro quadrante, ele é negativo no segundo quadrante, ele é negativo no terceiro, observe, ó, estou aqui, ó, no eixo negativo, ele é negativo no terceiro quadrante, não esqueça que ele é uma projeção horizontal, e aí finalmente ele volta a ser positivo no quarto quadrante, tá? Beleza? Vamos olhar para o gráfico do seno e do cosseno rapidamente aqui, eles são muito parecidos, tá? Muda pouquíssima coisa. Vamos lá. Então vamos ver agora os gráficos aqui do seno e do cosseno, para a gente poder, enfim, passar para outro assunto. Observe o seguinte, que ambas são oscilatórias, tá? São funções periódicas. Então são funções... Vamos falar agora do gráfico da função seno e cosseno. Antes disso, vamos observar que o seno, tanto o seno quanto o cosseno, são funções definidas em todos os reais e que estão limitadas na sua imagem, está limitada entre os valores 1 e menos 1. O cosseno também, tá? Uma função que entra qualquer real e está limitada a sua imagem por 1 e menos 1. Ambas são periódicas. Observem que elas são oscilatórias, tá? Então são periódicas de período 2π. Ou seja, eu preciso de dar uma volta de 360... A cada volta de 360 graus a função seno e cosseno começa a se repetir, ok? E aqui nos gráficos que estão mostrados dá pra gente ter localizar os pontos que a gente já tinha conversado. Então, por exemplo, no seno de 0 é 0, o seno de 90 graus aqui, ó, π sobre 2, ele é 1, ele é máximo. Quando chega aqui no π, né, que é 3,14, está entre 2 e 4, ele volta a ser 0, ele vai ser mínimo lá no 3π sobre 2, que é o equivalente a 270 graus, e aí depois ele volta a ser 0 aqui no 2π. No caso do cosseno é um pouco diferente, o gráfico é muito parecido, né? Como se fosse só uma translação de um do outro. Na verdade é só uma translação mesmo. Ele começa aqui no seu máximo, né, no 1, e aqui no 90 graus, aqui no π sobre 2, ele passa a ser 0, depois ele atinge o seu mínimo lá no π, aí ele volta a ser 0 aqui lá no 3π sobre 2, e ele volta para o seu máximo lá no 2π, ou seja, quando ele dá uma volta completa. E observem que depois, né, desse intervalo aqui, ó, depois dessa primeira volta aqui para o seno e depois dessa primeira volta para o cosseno,
elas voltam a se repetir. Então, o que acontece depois é como se fosse uma cópia do que aconteceu aí, por isso que elas são periódicas de período 2π. Beleza? Com o auxílio do círculo trigonométrico, a gente ainda consegue definir mais algumas funções trigonométricas, tá? Então eu vou falar aqui agora da tangente. Então a tangente é definida da seguinte maneira. Se tiver um feixe de luz saindo aqui da origem, que faz um ângulo θ aqui, ó, com o eixo x, essa sombra que vai aparecer aqui, ó, é o que a gente define como sendo a tangente de θ. Claramente a tangente de θ, pela sua própria definição, já dá para perceber que ela não vai ser uma função que vai estar definida para todos os reais. Por quê? Porque eu não vou ter como ter essa projeção sempre que o meu feixe de luz emanado aqui estiver paralelo ao eixo y, tá? Então, isso vai acontecer sempre que eu tiver com o θ fazendo um ângulo de múltiplo de 90 graus, múltiplo ímpar de 90 graus, tá? Então sempre que θ for um múltiplo ímpar de 90 graus, eu vou estar paralela ao eixo y, beleza? Então o meu domínio da função tangente são todos os reais, tá ok? Esse número real, ele é diferente de um múltiplo ímpar de 90 graus, tá? De π sobre 2, tá? Com esse aqui claramente o número inteiro, beleza? Então a tangente é uma função definida com esse domínio e cuja imagem mora em todos os reais. A tangente tem um gráfico como esse mostrado aí à direita, tá? Então ela é uma função que ela decresce por um lado e cresce por outro, ela não tem limite, ela cresce para sempre para cima e ela decresce para sempre para baixo também, dentro de um determinado intervalo. Esses intervalos, eles têm tamanho, eles começam aqui em menos π sobre 2 e ele vai até aqui π sobre 2, depois de π sobre 2 até 3π sobre 2, depois de 3π sobre 2 até 5π sobre 2, então ele é sempre dividido nesses bloquinhos aí, num intervalo de tamanho π. Então sempre dentro desse intervalo de tamanho π, você tem esse desenho aí que vai lá de baixo até lá em cima, tá? Cruzando aí, ele sempre tem uma raiz aí também, beleza? O sinal aqui, só para a gente finalizar a questão da tangente, a tangente é positiva aqui e aqui, e ela é negativa nesses outros dois quadrantes. Então no primeiro e no terceiro quadrante a tangente é positiva, no segundo e no quarto a tangente é negativa. Nós temos mais algumas funções trigonométricas que são relevantes, que dá para a gente definir também usando o círculo trigonométrico, mas que eu não vou fazer aqui, vou direto ao ponto, que são secante, cossecante, cotangente. Essas funções, na verdade, são os recíprocos, né, os inversos multiplicativos da seno, cosseno e tangente. Elas são realmente importantes, são relevantes. A gente vai usar em vários casos aí no cálculo 1. Mas vou definir elas apenas rapidamente aqui, só para, enfim, só para constar. Se vocês quiserem mais detalhes com relação ao gráfico, construção geométrica e tudo mais, sugiro dar um Google aí ou procurar no livro mesmo do ensino médio aí, beleza? Então só para a gente lembrar aqui, quem são elas, tá? Então eu tenho três funções aí que são utilizadas também bastante, que é a secante, cossecante e cotangente. Então a secante, ela é o inverso multiplicativo do cosseno, a cossecante é o inverso multiplicativo do seno e a cotangente é o inverso multiplicativo da tangente, tá? A função secante claramente não está definida em todos os reais, porque em vários momentos o cosseno é zero. A gente acabou de discutir, o cosseno vai ser zero sempre que o x for um múltiplo ímpar de π sobre 2, então o domínio dessa função aqui, tá? São todos os múltiplos, os reais, que não são múltiplos ímpares de π sobre 2, então sempre que eu tiver um múltiplo ímpar de π sobre 2, o cosseno vai ser zero, então ele está fora do domínio aqui, ok? E enquanto a função cossecante e cotangente, que são funções que têm, na verdade, são uma razão, mas na parte do denominador é o seno, que é o denominador delas, o domínio é diferente, tá? O domínio, nesse caso, são todos os números reais de tal forma que o seno é diferente de zero, tá? Então, os pontos no qual o seno são zero são todos os múltiplos de π. Então essas duas funções, tanto a cossecante quanto a cotangente, elas estão definidas de forma apropriada sempre que x é um número real, tá? E o x não pode ser um múltiplo de π, ok? Então se eu tenho aí
um múltiplo de π, certamente o seno vai ser zero, então as funções não vão estar bem definidas. Então são funções importantes também. No contexto do cálculo 1, talvez a que a gente mais vai usar vai ser a secante. Sugiro aí que vocês deem uma procurada no gráfico, enfim, mais detalhes geométricos, construção e etc., da secante, cossecante e cotangente, e aí a gente discute em algum momento depois aí, se quiser mandar uma dúvida nos comentários, tá tudo certo também. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.